A graça e a paz, meus irmãos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Rafael Dourado, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Camaquã. Nós vamos iniciar hoje ouvindo a música Jesus, o Plano Perfeito. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou.
Nós vamos fazer a leitura de um texto em 1 Coríntios, que fala sobre a ressurreição de Cristo, que tem a ver com o assunto que nós iremos falar hoje. 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao versículo 8 diz: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma música, Porque Ele Vive. E logo em seguida nós vamos meditar sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Antes de iniciarmos a nossa mensagem, nós vamos orar, pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor Deus, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, pedindo a Deus a Tua misericórdia e o Teu agir. Não queremos, ó Deus, falar de nós mesmos, mas queremos que o Senhor fale através da Tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. Há um tempo atrás, eu vi uma história de um médico, cirurgião, de emergência. E ele dizia o seguinte: ai daquele paciente que cair na mão de um médico que não crê em milagre. E aí ele contou um milagre que ele acabou presenciando durante a sua trajetória como médico. Ele disse que um dia ele estava no centro cirúrgico para operar um paciente. E o anestesista tinha desaparecido. Estava demorando demais para anestesiar o paciente. E aí ele chamou a enfermeira e a enfermeira disse: olha, o médico está aí na sala ao lado, porque um paciente teve uma parada respiratória, cardiorrespiratória, e ele está lá. Houve alguma complicação com a anestesia. Esse médico saiu da sala onde ele estava e foi para a sala onde esse outro médico estava. Chegou lá, havia um desespero. O paciente tinha reagido mal à anestesia. E aí o médico, que era cirurgião, estava preparado para fazer a cirurgia, pediu para que as pessoas se afastassem. Ele abriu o tórax do paciente e começou a fazer uma massagem para que o paciente pudesse reviver.
E depois de 2 horas fazendo massagem, aplicando medicamento, a falta de esperança tomou conta de toda aquela equipe. E ele disse: não, eu creio em um Deus que faz milagres. E aí, por incrível que pareça, o coração daquele paciente começou a bater na sua mão. Só que o anestesista disse: mas não há mais esperança. E aí abriu os olhos do paciente e viu que a pupila já estava dilatada, trazendo a ideia de que o paciente já tinha tido morte cerebral. Então o médico disse: olha, se Deus faz um coração bater, Deus também é poderoso para fazer um cérebro funcionar. E por incrível que pareça, aconteceu um milagre naquele dia. Aquele paciente, no outro dia, estava na UTI, sentado, para a glória de Deus. Um milagre que Deus realizou na vida desse rapaz. Por que eu estou contando essa história? O texto que nós iremos meditar hoje é um texto também que fala sobre um médico, sobre Lucas. Nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, que trata sobre um médico. É um médico que escreve o texto. E é bem interessante isso, porque ao falar sobre ressurreição, nós temos Mateus, nós temos Marcos e nós temos João. Mas o ponto de vista que o evangelista Lucas traz é completamente diferente de todos os outros evangelistas. Imagine uma pessoa, quando morre, o que acontece? É chamado um médico para que possa dar um laudo, para que possa dar um documento, para que possa constatar se a pessoa morreu ou não, e do que foi que a pessoa morreu. E aí é feito um documento e o médico assina esse documento. Só que o evangelista Lucas, no capítulo 24, vai fazer algo diferente. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu venho aqui fazer um documento, constatar um fato, mas algo completamente diferente da ciência. Algo completamente diferente para aquilo que o ser humano espera e aguarda. Porque a lógica é que o homem morra. E ao morrer, não há mais esperança, não tem mais o que fazer. Só que Lucas vem mostrar para os gregos, o povo que ele faz parte, e os destinatários, para quem ele está escrevendo, que nem sempre a lógica, nem sempre a ciência, nem sempre a filosofia é o correto. Deus, o agir de Deus, fez com que a lógica humana ficasse para trás. E quando Lucas escreve no capítulo 24, ele começa a fazer uma narração de fatos para mostrar que Cristo ressuscitou. Diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de João, a preocupação de Lucas é trazer evidências dessa ressurreição. Ele começa o capítulo 24 falando sobre as mulheres que foram ao túmulo para ver a Cristo. Essas mulheres surpresas saem de lá e vai contar para os 11 discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Só que esses 11 discípulos, meio sem esperança, indo pela lógica humana, sem entender e sem compreender o propósito de Deus, eles não acreditam. Eles têm dificuldade em acreditar na ressurreição. Então Pedro corre no sepulcro para constatar. Chegando lá, não encontra corpo e nem encontra com Cristo. Depois Lucas dá continuidade à história no capítulo 24, falando sobre os 2 discípulos de Emaús. Eles saem de Jerusalém em direção a Emaús, que traz uma distância em torno de 10 quilômetros. E quando eles estavam indo pelo caminho, Jesus aparece no meio deles. Só que a sua mente estava impedida de reconhecer que era Jesus. E aí Jesus pergunta: vem cá, do que é que vocês estão falando?
E aí os discípulos se mostram surpresos com aquela pergunta e diz: mas você é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos. E aí Jesus começa a conversar com eles e a expor as escrituras para que eles possam entender o projeto de Deus, o plano de Deus sobre Cristo, sobre a morte e depois a ressurreição de Cristo. Esses discípulos ficam tão alegres, tão entusiasmados com aquela conversa, que no final da tarde daquele dia, pede para que aquele homem, que eles não sabiam que era Jesus, pudesse entrar e comer com eles. E aí Jesus entra, pega o pão, parte o pão, e eles reconhecem que era Jesus. E Jesus desaparece da presença deles. Eles ficam tão animados que eles voltam os 10 quilômetros de Emaús para Jerusalém para contar a novidade para os discípulos. E chegando lá, eles estavam sentados à mesa, contando a novidade, os discípulos ainda sem entender, sem compreender, Jesus aparece no meio deles. E a palavra que Jesus usa é incredulidade. Por que vocês ainda não creem? Por que vocês ainda não compreenderam o propósito de Deus sobre todos esses eventos? E aí Jesus come o pão, Jesus conversa com eles, explica para que eles possam entender e compreender que a ressurreição de Cristo é verdadeira e que realmente Jesus ressuscitou. É sobre isso que nós iremos falar nessa mensagem. Queremos falar sobre esse capítulo 24 e também, à luz dos outros evangelistas, mostrar a incredulidade, mostrar como os discípulos tiveram problemas de fé para crer na ressurreição de Cristo. O nosso tema de hoje, as evidências da ressurreição de Cristo. Primeira evidência, túmulo vazio. Lucas 24, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. Viu somente os lençóis de linho e nada mais. João, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 13. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Os textos que nós acabamos de ler mostram o túmulo vazio. Essa é a primeira evidência que é colocada por Lucas
dentro desse texto. Os outros evangelistas mostram isso. A todo instante, os discípulos e pessoas foram ao túmulo e não encontraram nada. Não encontraram o corpo de Cristo. Nós sabemos que o Império Romano, os líderes religiosos, exigiram uma segurança na porta do túmulo de Jesus, para que esse corpo pudesse ser protegido, para que as pessoas não pudessem roubar e que nada acontecesse a esse corpo. Mas nós vamos observar agora no texto posterior que não foi bem assim que aconteceu. Com a ressurreição de Cristo, o evento sobrenatural, os judeus precisavam de uma explicação, de algo para mostrar o que é que tinha acontecido. Então chamaram os guardas e eles confessaram que algo sobrenatural aconteceu. Mas essa história não podia vazar. Não poderia ser passada para a população, para o povo, porque isso traria problemas para os judeus e também ao Império Romano. Então, eles contaram a seguinte história. Mateus capítulo 28, versículo 4, do versículo 11 ao versículo 15. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. E, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E, se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. O túmulo estava vazio. Mas o túmulo vazio não foi suficiente para que os discípulos pudessem crer na ressurreição de Cristo. Eles ainda tiveram dúvidas. Eles ainda tiveram dificuldade em entender e de compreender o propósito de Deus com relação a Cristo. Por isso, nós agora vamos para a segunda evidência que Lucas apresenta no texto. Primeira evidência, túmulo vazio. Agora, a segunda evidência, confirmação divina, anjos. Lucas, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 7. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 11. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que,
tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Lucas, capítulo 24, versículo 9 a 11. E, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Estas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas, para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Lucas, capítulo 24, versículo 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Nessa segunda evidência, nós temos vários textos que mostram que as mulheres tiveram experiência com anjos, dizendo que Jesus ressuscitou. E mesmo com essa evidência de um anjo vindo do céu e se apresentando às mulheres, aos discípulos, eles não conseguiram acreditar. É bem interessante esse relato em Lucas. Lucas vai mostrando primeiramente o túmulo vazio, que já é uma prova suficiente de que aquele que estava morto já não mais está na sepultura e ressuscitou. Mesmo diante de um quadro em que havia segurança, havia proteção, o Império Romano tinha interesse de proteger esse corpo para que ninguém tivesse acesso. E agora o túmulo estava vazio. E os guardas tiveram uma experiência sobrenatural, eles puderam ver o terremoto, toda uma circunstância em volta dessa ressurreição. E agora, Lucas apresenta uma segunda evidência, juntamente com os outros evangelistas. A aparição de anjos, dizendo que ele ressuscitou, para vir confirmar que Jesus ressuscitou. E por incrível que pareça, essas duas evidências ainda não foram suficientes para que os discípulos pudessem crer. É interessante do texto que nós lemos que tem uma expressão que diz assim: e eles pensaram que as mulheres estavam delirando. Talvez eles pensassem, isso é coisa de mulher. Elas tinham o desejo, a vontade grande de que Jesus ressuscitasse e agora elas estavam inventando história. Agora elas estavam sonhando. Agora elas estavam vendo coisas. Era assim que os discípulos compreenderam essa segunda evidência. Agora nós vamos para a terceira evidência que Lucas apresenta no seu texto. Primeiro, o túmulo vazio. Segundo, confirmação divina, anjos. E agora, a terceira evidência, aparecimento aos discípulos. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 15. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 37. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como
tinham recebido o Senhor no partir do pão. Tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Marcos, capítulo 16, versículo 12 e 13. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a esses dois eles não deram crédito. E agora? Será que eles vão crer? O túmulo vazio. Tudo bem. Túmulo vazio, alguém roubou o corpo. Anjos. A desculpa era que estavam tendo alucinações, vendo coisas. Mas agora, a terceira evidência, Cristo aparece aos discípulos. Apareceu para os dois que estavam indo a Emaús, e eles contaram para os discípulos, e depois Cristo aparece para eles mesmos. E é interessante que eu coloquei os textos dos evangelistas e todos eles colocavam que mesmo com o aparecimento de Cristo, eles não davam crédito. Eles não acreditaram. Nós temos três evidências que hoje, se nós pegarmos a questão de um crime, de prova, para poder provar alguma coisa, são muito fortes. Túmulo vazio, anjos confirmando, e agora a prova principal, o próprio Jesus aparecendo. Como negar? Como não acreditar diante de uma circunstância, diante de uma situação dessa? Mas é interessante que o texto mostra, eles não acreditaram. Mesmo assim, ainda não foi suficiente para que eles tivessem fé. Então, agora nós vamos para a quarta evidência do texto. Evidências da ressurreição de Cristo. Primeiro, o túmulo vazio. Segundo, confirmação divina, anjos. Terceiro, aparecimento aos discípulos. E agora, apresentação do corpo físico. Lucas, capítulo 24, versículo 37 a 40. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas, capítulo 24, versículo 41 a 43. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Vocês podem perceber que só Lucas faz esse relato. Lucas tem a preocupação agora de mostrar essa quarta evidência, a apresentação do corpo. Como é que isso é feito? O texto começa dizendo que eles não acreditaram. Mesmo o túmulo vazio, mesmo Cristo
enviando anjos, mostrando que ele tinha ressuscitado, testemunha de pessoas que tinham visto. Cristo aparecendo diante deles. Então Jesus diz: olha, mesmo assim vocês não creem, mesmo assim vocês não conseguem ter fé. Então faz o seguinte: coloque aqui, veja aqui minhas mãos, veja aqui meus pés, para que vocês possam entender e compreender que sou eu mesmo. Por que que Lucas traz essa informação? Porque o texto mostra que eles apresentaram, ou eles tiveram uma sensação, um entendimento de que estavam vendo um fantasma. Eles ficaram assombrados, eles ficaram com medo. Então, diante deles apareceu uma espécie de uma alma penada. É essa a ideia que Lucas traz dentro do texto. Então, Jesus, percebendo isso e vendo que havia uma mistura de medo com alegria, com felicidade, Jesus pergunta: vem cá, tem alguma coisa aí para comer? Tudo isso é para provar e mostrar a ressurreição. O que é ressuscitar? É a alma voltar para o corpo. Aqui não é a alma apenas, aqui não é um fantasma, mas Cristo aparece diante dos seus discípulos com o corpo. Ele mostra que ele tem um corpo e de que ele estava vivo e que aquele que estava na cruz e que morreu e que desceu à sepultura, passou 3 dias na sepultura, agora está vivo. As marcas das suas mãos estavam presentes, as marcas dos pés estavam presentes. E agora, mesmo Cristo, depois de ressuscitado, queria comer, queria mostrar para eles que ele era ser humano, que ele era um homem normal, como qualquer outro. Mas o texto, é bem interessante isso, como Lucas coloca no texto. Mesmo assim, eles não acreditaram. Então, uma necessidade de uma quinta evidência para que eles possam crer na ressurreição de Cristo. As evidências da ressurreição de Cristo. Primeiro, túmulo vazio. Segundo, confirmação divina, os anjos. Terceiro, aparecimento aos discípulos. Quarto, apresentação do corpo físico. E, por fim, a quinta evidência, cumprimento e entendimento das Escrituras. Lucas 24, 44 a 48 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É muito forte o que Lucas escreve.
depois das 4 evidências, Lucas diz assim: e o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem entender a palavra de Deus, entender o cumprimento, o propósito de Deus. Este é o grande problema de muitas pessoas. A fé não é algo que vem do homem ou que pertence ao homem. Nós lemos o texto de Efésios que a fé não vem de nós, não faz parte de nós. A fé é algo que vem de Deus, que pertence a Deus. O interessante no texto de Romanos, capítulo 10, é que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca essas expressões, tanto em Romanos como em Efésios, baseado justamente em um desses fatos, desses eventos, é esse da ressurreição de Cristo. Porque os apóstolos, eles tiveram tudo: túmulo vazio, o aparecimento de anjos, eles tiveram o aparecimento do próprio Cristo, eles puderam pegar no corpo de Cristo, e Tomé ainda questionava e perguntava: olha, eu tenho que botar o dedo, eu tenho que pegar, e mesmo assim duvidava. E aí Lucas fecha dizendo: olha, a única forma, a única evidência que vale a pena, que faz com que possamos entender e compreender a ressurreição de Cristo, é a fé. Dentro desse contexto, escrito por Lucas, isso traz uma mensagem muito profunda, porque Lucas é um homem da ciência. É um homem que entendia e compreendia a questão do funcionamento do corpo humano, da questão da vida, da enfermidade, da morte. E, além de tudo, Lucas era grego, tinha conhecimento de filosofia. E o seu público, as pessoas a quem ele destina o seu evangelho, também tinha esse conhecimento. Então, Lucas faz questão de, no capítulo 24 do seu evangelho, trazer essas informações para abrir a mente das pessoas, para que elas possam compreender que a salvação é pela fé. Que entender e compreender a ressurreição de Cristo não é uma ação de raciocínio, de filosofia, não é algo em que a gente consegue colocar nas nossas mentes através de uma exposição, através do potencial, da capacidade, da inteligência do homem. Isso depende de Deus. É uma ação divina, é algo que vem de Deus. Baseado nisso, eu quero convidar a todos para ouvir uma música que fala sobre isso. E logo em seguida vou voltar para trazer a aplicação para esse texto. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a
a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós estamos vivendo um mundo completamente distorcido da palavra de Deus. As pessoas não conseguem entender e compreender a graça, o amor de Deus, a ação de Deus sobre as nossas vidas. A todo instante é nos ensinado que o homem precisa lutar, que o homem precisa fazer as coisas através do seu empenho, através da sua força. E o que eu tenho observado é que muitas pessoas, pelo fato de não conseguirem, e não vão conseguir, pelo fato de tentarem fazer as coisas pelas suas próprias forças, estão desistindo, estão desanimando, e muitos vivem uma vida de ansiedade, uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Nós presbiterianos, nós que cremos na soberania de Deus, nós que cremos em um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós precisamos entender e compreender que a salvação não é por mérito, a salvação não é algo que está na nossa mente, no nosso coração. A salvação vem de Deus. E dentro desse quadro, nós temos a fé. A fé é obra de Deus. É Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada. A única coisa que nós precisamos e temos que entender é descansar. Nós precisamos descansar, nós precisamos confiar. A salvação não depende de nós. A salvação não é do nosso esforço, não é pelo que somos e pelo que deixamos de ser. A salvação é o mérito, é exclusivo de Cristo Jesus. É obra do Senhor. Se você crê porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Se você serve a Deus, se você faz a obra de Deus, é porque há uma ação de Deus sobre a sua vida. Isso não é de homem, isso não é algo que vem de você, é algo que vem do Senhor. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se essa mensagem te tocou, não é você, é o Espírito Santo que está em você. Você precisa entender que o homem não é nada. E nós precisamos aprender com João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e é assim que nós precisamos nos comportar. Porque o ser humano, ele pode ver o túmulo vazio. O ser humano, ele pode ver anjos. O ser humano pode ver a aparição de Cristo.
O ser humano pode ver as marcas nas mãos, nos pés, pode ver Cristo comendo, mas mesmo assim ele não consegue responder à fé, ele não consegue crer, ele não consegue entender e compreender o propósito de Deus. Tudo só foi possível no momento em que Jesus abriu as mentes para que eles pudessem crer e entender a palavra de Deus. Este é o grande ensinamento que eu gostaria de deixar para os irmãos no estudo de hoje. Não é do homem, não pertence ao homem. O que nós temos e o que nós recebemos vem de Deus. Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, ó Pai, a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor possa nos ensinar a doutrina da graça, a doutrina, ó Deus, do amor. Nós que somos seres humanos, muitas vezes queremos, através do mérito, através do esforço, através das nossas próprias vidas, conseguir algo ou ter algo. Mas a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ensine que até mesmo os apóstolos, até mesmo os discípulos, eles experimentaram da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e se não for pelo Senhor, se não for através da ação do Senhor, nós não conseguiríamos crer, nós não vamos conseguir permanecer na tua presença. Por isso, ó Deus, nós clamamos e pedimos ao Senhor, opere em nós, através do teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender a descansar, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor, que é o único digno de todo louvor e de toda a glória. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.